Às vezes, a gente precisa ver uns filmes que vão só dar uns nós na cabeça da gente. Aqueles que trazem uma mistura de estranheza surrealista, enigmas visuais e drama impactante, para que no final a gente fique com o cérebro derretido. São raros os filmes que conseguem fazer isso tudo tão bem a ponto de se tornarem obras-primas. E uma dessas joias raras é um clássico brasileiro dos anos 80. Eu tô falando de Filme Demência, dirigido por Carlos Reichenbach. Nessa reinterpretação da lenda de Fausto, a gente vê um homem ter um encontro com o diabo e entrar numa jornada desorientadora enquanto ele perpetua a própria ruína pelas ruas de São Paulo. E tudo isso é encenado com estranhas e fascinantes imagens. O resultado é um filme surreal, intensamente poético e que desperta as mais diversas interpretações. Além, é claro, de ser um dos melhores exemplares de como o Brasil consegue fazer cinema de fantasia. Mas como o Reichenbach consegue criar uma obra tão rica e tão importante? Oi, eu sou o Max Valarezo e eu preciso falar dessa obra-prima nacional com vocês. Mas antes disso, eu já peço para você deixar o seu curtir e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. E te lembro que você está perdendo conteúdos exclusivos incríveis que eu preparo para nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos. Incluindo o nosso querido Cineclube Entreplanos, para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Aliás, o último filme que a gente debateu no Cineclube foi justamente Filme Demência, e o papo rendeu muito bem, foi uma conversa de alto nível e eu adorei conversar sobre essa obra-prima com o pessoal. E além disso, eu preparo mais conteúdos exclusivos, tem dica de filme toda semana, tem grupo fechado, tem lives exclusivas. Então se você quer conferir isso tudo e ainda ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Tá, mas voltando agora para Filme Demência. Por que ele é tão marcante? Para responder isso, eu vou dividir o vídeo em duas sessões. A primeira vai ser sem spoilers, para eu te apresentar o filme e você entender por que ele é tão fascinante. E a segunda parte vai ser já com spoilers, para a gente poder se aprofundar na análise, nos simbolismos, nas interpretações. Mas não se preocupa, eu vou avisar quando chegar na parte com os spoilers. E também vale lembrar que até o momento de publicação desse vídeo você consegue ver Filme Demência de graça aqui no YouTube. É só você pesquisar por Filme Demência, filme completo, que você vai encontrar. Então agora que os recados estão dados, vamos se aprofundar nessa grande obra de fantasia do cinema nacional. O grande responsável por Filme Demência é esse cara aí, o Carlos Reichenbach. Ele fez a carreira dele trabalhando com as produtoras da Boca do Lixo, a área de São Paulo que concentrava produtoras de filmes voltados ao entretenimento de grande público, em especial com as famosas pornochanchadas dos anos 70. E em meio a essas produções mais erotizadas, o Reichenbach foi moldando um estilo autoral. Aí, nos anos 80, o diretor fez a sua primeira parceria com a Embrafilme, a agência estatal de fomento à produção cinematográfica brasileira que existia naquela época. E daí surgiu Filme Demência. Aqui somos apresentados a Fausto, um empresário dono de uma fábrica de cigarros chamada Fênix. Só que o negócio dele vai à falência. E a desolação do Fausto é tão grande que ele começa a ter visões de um lugar paradisíaco, onde talvez ele possa encontrar paz e fugir desse mundo cruel que lhe despedaçou a alma. Mas a situação piora logo em seguida quando Fausto é rejeitado pela esposa, que declara querer divórcio. Com essa gota d'água, o homem fica furioso e decide se rebelar contra o mundo. Ele foge de casa, rouba a arma do porteiro e vai ao cinema. Só que lá, de repente, ele se encontra com o diabo, que tenta fazer o Fausto cair na tentação. E assim, o protagonista começa uma jornada pelas ruas de São Paulo, tentando compensar o sentimento de derrota por meio da violência, enquanto ele procura um jeito de finalmente chegar na praia paradisíaca que talvez possa salvar a alma dele. E nessa viagem, o Fausto vive episódios verdadeiramente bizarros, sempre cruzando o caminho dele com o do diabo. Se você olhou para esse Fausto que lida com o diabo e pensou na peça de teatro do alemão Goethe, chamada Fausto, você acertou na mosca. Porque Filme Demência é uma releitura desse clássico. Na peça de Goethe, a gente vê como um cientista brilhante chamado Fausto faz uma aposta com o diabo e passa por uma série de episódios trágicos e sombrios até, no final, vencer a aposta e ter a alma dele salva por Deus. Mas, surpreendentemente, a versão do Reichenbach é bem diferente da do Goethe. O cineasta pegou emprestado basicamente o conceito do homem atormentado que lida com o diabo e algumas das temáticas da peça do Goethe.
Mas, de resto, o filme do Reichenbach encontra um caminho muito próprio, inventando uma trama nova, com outros personagens, outros conflitos e até mesmo com resoluções diferentes do que a gente vê na peça. E são essas escolhas que fazem Filme Demência parecer tão único, mesmo se inspirando em uma obra tão famosa. Para começo de conversa, tem a forma como o longa retrata São Paulo como esse cenário de fantasia urbana. Aqui, a capital ganha vida não durante a correria do dia a dia, mas sim à noite, nas altas horas da madrugada. E por ali, o Fausto conduz a gente, entre bares tomados por poetas, auditórios com palestras estranhas, boates onde aparecem visões inquietantes e edifícios onde um homem pendurado na janela pode perder a vida. É como se a madrugada transformasse a cidade num lugar místico, onde arte, ciência, magia e crime se misturam longe dos olhos de quem não habita os recantos da meia-noite. E é nessa São Paulo de fantasia que o Reichenbach cria imagens que realmente parecem ter saído de um sonho. Ele cria símbolos a serem decifrados a partir de armas, carros, cigarros, crianças fantasmagóricas. Os personagens agem de forma imprevisível, seja matando outras pessoas por razões bobas, seja ignorando a presença dos demais, ou até mesmo quebrando a quarta parede para declamar um poema. Já a trilha sonora é variada, trazendo música erudita, rock, new wave, MPB, como se cada situação surreal pedisse um humor sonoro totalmente diferente. E tem, é claro, o primor da direção do Reichenbach. Certos movimentos fazem a câmera parecer um espírito avançando sobre o Fausto para roubar a alma dele. Alguns diálogos confusos são filmados com a técnica do dolly zoom para distorcer a realidade. Personagens somem do quadro num piscar de olhos, filtros de cor são usados para criar efeitos lisérgicos, e tudo isso funciona perfeitamente, já que a estética de alucinação faz essa parecer uma odisseia de um homem perdido na vida. Fora isso tudo, Filme Demência faz questão de representar a paixão do diretor pela arte do cinema. A gente vê pôsteres de filmes de heróis do Reichenbach como Raoul Walsh, Roger Corman, Samuel Fuller. Já os palestrantes da noite recebem o nome de mais cineastas importantes, como o austríaco Erich von Stroheim, a brasileira Claude Verberena e o dinamarquês Carl Theodor Dreyer. Mas nada disso supera o belíssimo diálogo que Filme Demência estabelece com outro clássico brasileiro que veio décadas antes, São Paulo, Sociedade Anônima, de Luiz Sérgio Persson, a quem o filme é dedicado nos créditos finais. Isso porque o Persson foi professor do Reichenbach na faculdade de cinema. E se você já viu São Paulo, Sociedade Anônima, você vai enxergar claramente os paralelos entre as duas produções, já que ambas falam sobre homens atormentados pelo fantasma do industrialismo fracassado. E o melhor é que o próprio Reichenbach apontava em entrevistas como ele homenageou o filme do Persson. Ele mesmo destacava, por exemplo, o fato dele também abrir o filme com um casal brigando num apartamento. Ou então ele usando a mesma melodia do coro de São Paulo, Sociedade Anônima, em um momento bem específico do filme. Já deu pra ver então como o Reichenbach conseguiu pegar essa lenda super famosa do Fausto e transformar ela numa fantasia hipnotizante, poética e brasileira. E o melhor é que quanto mais a gente se aprofunda nos mistérios de Filme Demência, mais a gente descobre diferentes interpretações que fazem a gente admirar o filme ainda mais. Só que para isso a gente entra agora na parte do vídeo que tem spoilers de Filme Demência. Olha o aviso de spoiler, hein? Beleza? Tá aqui comigo ainda? Ok, então vamos lá. É inegável que Filme Demência pode deixar a gente bem confuso, mas se engana quem acha que ele não tem muito a dizer. Pelo contrário, eu considero que o filme capta de forma genial a ideia do espírito brasileiro em crise. A começar pelo Fausto, que a princípio parece ser muito diferente do Fausto da peça do Goethe.
Enquanto um é um cientista brilhante que faz um pacto com o diabo, o outro é um empresário que se recusa a se envolver com o demônio. Mas, no fundo, os dois homens têm a mesma essência dramática. O Fausto do Goethe é um homem entediado com a vida, porque ele sente que já adquiriu todos os conhecimentos que um ser humano pode adquirir. E por isso ele faz um pacto com o Mefisto. Porque o diabo diz que ele pode fazer o Fausto viver um momento de felicidade tão grandiosa e tão elevada que o Fausto nunca vai querer sair daquele instante. Ou seja, no fundo, o que o Fausto quer é transcender a realidade dele e alcançar um nível mais elevado de existência. E é isso que o Fausto brasileiro quer também. Só que no caso desse Fausto, ele quer transcender a realidade porque ele sente que a vida lhe destruiu a alma. Mais do que isso, ele se sente emasculado depois da falência e depois da rejeição da esposa. Então agora ele quer se reafirmar como um homem que deve ser temido. Por isso, ele rouba a arma do porteiro e mata homens com ela. Ele também humilha desafetos para se sentir dominante. Ele recusa avanços sexuais de mulheres como quem quer se vingar delas. Ele também fica obcecado com pessoas e lugares que ainda querem os cigarros das marcas falidas dele, em busca de uma confirmação de que ele está deixando algum tipo de legado. E tudo isso enquanto ele procura o tal paraíso que aparece nas visões dele. E durante a jornada ele se encontra com o Mefisto, que inclusive também se difere bastante do Mefisto do Goethe. Na peça alemã, o diabo é um personagem com motivações claras. Ele quer conquistar a alma do Fausto porque ele tinha feito uma aposta com Deus de que ele seria capaz de fazer isso. Já o diabo de filme Demência é muito mais enigmático. Ele não parece ter nenhuma motivação específica para estar atormentando o Fausto. O que faz esse Mefisto aqui parecer ainda mais alegórico, especialmente se for para falar da realidade brasileira. Porque o diabo de filme Demência pode representar, por exemplo, o trauma do industrialismo brasileiro. Aquele que surgiu nos anos 50 e 60 com a promessa de prosperidade, mas que, ao mesmo tempo, trouxe a ruína capitalista para a vida de milhões de pessoas. A gente já tinha visto essa temática em São Paulo Sociedade Anônima e o Reichenbach traz isso de volta. Mas ao fazer isso com um empresário arruinado pela falência dos seus negócios, o Reichenbach faz a relação de São Paulo com o industrialismo parecer um pacto com o diabo mesmo, que promete mil maravilhas, mas que traz também destruição. Então, de certa forma, por mais que o Fausto ache que ele está rechaçando o Mefisto, no fundo ele meio que já tinha vendido a alma dele ao diabo do capitalismo. Foi uma pena terminar como tudo terminou. Por uma lógica parecida, a gente também pode ver esse diabo como uma alegoria para o trauma da ditadura militar. Afinal, o filme Demência foi produzido durante o processo de reabertura política, então é compreensível que ele reflita sobre os anos de chumbo, sobre como os militares deram um golpe prometendo prosperidade e passaram os anos seguintes se vangloriando de um milagre econômico, entre aspas, enquanto arruinavam o país e traumatizavam a população com violência, opressão e morte. Um dos piores pactos com o diabo que esse país já fez em toda a sua história. O que você quer? Quero apenas te servir. Te levar lá onde você quer chegar. E outra leitura possível para esse diabo é uma mais voltada para o autor da obra. É como aponta Daniel Pessego Vieira Caetano em sua tese de doutorado. Nela, o pesquisador levanta a possibilidade do diabo representar conflitos internos do próprio Reichenbach. Afinal, o cara tinha passado anos trabalhando na lógica mais mercantilista da Boca do Lixo. Mas a Boca começou a ruir economicamente durante a reabertura política. E enquanto isso acontecia, o Reichenbach foi atrás do sonho de fazer um filme 100% autoral com a Embrafilme, uma estatal que tinha sido fundada pelos militares na ditadura e que era constantemente criticada pelos colegas da Boca do Lixo. E beleza, é verdade que com a reabertura política, a Embrafilme tinha passado a financiar alguns filmes que criticavam o regime, como Pra Frente Brasil e Cabra Marcado para Morrer. Mas talvez ainda existisse um lado do Reichenbach em conflito por estar fazendo um pacto com a Embrafilme, que era legado do governo que tinha arruinado o Brasil. E tudo isso enquanto a Boca do Lixo se aproximava do seu fim definitivo. O mal
mal se convertendo em dever, ou seja, no bem. Atira! Atira! Então, o diabo de Filme Demência pode representar muitas coisas diferentes. E o melhor é que essas interpretações fazem o Fausto ficar ainda mais fascinante, porque assim ele acaba representando as maiores ansiedades que assolavam o espírito brasileiro em meados dos anos 80. Assim como Fausto, nós também estávamos saindo de períodos traumatizantes, tentando fugir de quem queria prolongar a nossa ruína e procurando um futuro mais pacífico. É um verdadeiro processo de crise, e por isso mesmo as imagens surreais de Filme Demência funcionam tão bem, porque elas criam uma realidade fílmica que parece tão desnorteante quanto aquela que o país vivia na época. O que nos leva finalmente a um dos momentos mais fascinantes de Filme Demência: a cena final. A essa altura, o Fausto já viveu toda a sua jornada caótica, tentando se reafirmar como homem enquanto buscava o paraíso. Mas mesmo matando pessoas, humilhando rivais e recusando as mulheres, ele não consegue chegar no lugar dos seus sonhos. Então, ele abdica de tudo. Ele troca a arma por um carro, deixando a violência para trás. Ele foge de São Paulo, esquecendo os desafetos. E depois de recusar mulheres e o diabo uma última vez, ele vai a uma praia. E agora não tem mais volta. Ele destruiu todas as suas relações e arruinou toda a sua vida. Só que ao invés de se desesperar, o Fausto finalmente encontra paz. Ele chega à conclusão de que o único jeito dele se salvar era se autodestruindo. Ele precisava causar a própria ruína para então renascer, assim como a lendária Fênix que dava nome à empresa de cigarros dele. Que eu me reduza a um monte de destroços. É possível que o outro lado surja então fecundo. E assim temos um dos planos mais impressionantes do filme, com o Fausto literalmente quebrando a realidade com o seu carro verde. Para depois a gente ver ele acordando na mesma poltrona em que ele tinha adormecido no começo do filme, vendo aquela menina das visões e acolhendo ela para que ela possa dormir em paz, enquanto a câmera fecha na imagem dos cigarros Eden, diferente dos cigarros Azteca que a gente tinha visto no começo do filme. Num primeiro momento, eu interpretei a cena como aquele clássico final do Era Tudo um Sonho. E de fato, essa é uma leitura totalmente possível e fascinante, que pode revelar como o Fausto, na verdade, é um homem que só consegue expurgar a fúria dele nos sonhos e não na realidade. Só que quanto mais eu pensava, mais eu gostava de outra interpretação. A de que o que a gente viu no filme inteiro não era um sonho. A de que toda essa jornada surreal aconteceu mesmo, que a fantasia foi concreta. Afinal, se o Fausto representa o espírito brasileiro em crise dos anos 80, ele precisa ter vivido toda essa crise de verdade, porque a queda da Boca do Lixo nos anos 80 foi real. A recessão econômica da época foi real. Os horrores da ditadura militar foram reais. Nada disso foi um mero pesadelo do qual os brasileiros puderam simplesmente acordar, sãos e salvos. Tudo isso aconteceu mesmo, e agora restava ao nosso povo seguir adiante com a esperança de um futuro melhor. Então, considerar que a jornada do Fausto foi só um sonho, a meu ver, tira muito do poder alegórico que Filme Demência tem como essa obra que capta de forma tão única o espírito daquela época. O longa fica ainda mais grandioso quando a gente considera que a jornada do Fausto aconteceu de verdade, que ele realmente se arruinou e renasceu de formas fantásticas para, enfim, seguir adiante com a promessa de, quem sabe agora, chegar ao tão sonhado paraíso. Tá vendo então quantas leituras incríveis Filme Demência consegue despertar? E olha que ainda tem muitos detalhes, cenas e interpretações que eu não abordei, de tão rica que é essa obra-prima. Sim, esse é um daqueles filmes que fazem a sua mente dar 1000 voltas, mas de um jeito bom, que te deixa deslumbrado e com vontade de mergulhar em todos os mistérios que você vê na tela. É mais do que merecido, então, que Filme Demência seja tido como um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, comprovando muito bem que, aqui no Brasil, também se faz cinema de fantasia de altíssimo nível.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem entrando na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos, ou se não puderem ajudar a gente com um valor mensal, vocês podem ajudar com o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo específico. E lembro também que se vocês querem me acompanhar nas redes sociais, é fácil, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.